Então, a gente vai precisar de fio encerado, tesoura, isqueiro, alicate para bijuteria, base para brinco, prancheta e um prendedor. E a gente vai começar pegando a argolinha, vai pegar o fio encerado, dobrar ao meio. Vou deixar as quantidades dos materiais tudo na descrição do vídeo. E a gente vai inserir na argolinha dessa forma as duas pontas do fio e puxar por dentro da argolinha. Dessa forma aqui, fazendo o nó de montagem. A gente vai colocar os 6 fios, tudo da mesma forma, ó. Dobra ao meio, colocar aí por dentro da argolinha e puxa pelo centro. Olha só. Esse meu fio tá com bastante cera, por isso que eu tô enroscando aqui. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para vocês verem que é só colocar os 6 fios mesmo, um do ladinho do outro. Esse brinco aqui é muito fácil, muito prático de fazer e ele dá um impacto bem legal, né? Ele parece ter um desenho diferente, mas ele é bem facinho de fazer e rapidinho também. Pronto. Já coloquei os 6 fios, agora eu coloco ele aqui na prancheta, mas eu divido ao meio, coloco 3 fios, 3 fios para um lado e 3 para o outro, dobrado, né? Dessa forma aí. Sempre ajeita um fio do lado do outro, vai ficar bonitinho. E a gente vai fazer o festonê pro meio, olha, para fazer essa primeira parte. Então, você pega o primeiro fio aí da esquerda, leva como guia pro centro e faz o nó festonê dessa forma, passando por cima, puxando por dentro 2 vezes. Pega o próximo, dá o nó festonê e vai fazer isso com os 3 fios, com 6 fios, né, na verdade. Vai sempre ajeitando para ele não ficar torto, esquisito, frouxo. Um do lado do outro, vai ajeitando o fio guia para deixar ele bem no centro, né? Pronto. Agora eu vou fazer isso com do outro lado, igualzinho. Ó, pega o primeiro fio aí da extremidade direita, leva como guia para o centro e faz um nó festonê com todos esses fios aí pro centro. Aqui é meio chatinho, mas vai ajeitando um a um, que os próximos já vai ajeitando mais fácil. A próxima carreira também, né? Ele já vai se estruturando e fica mais fácil de tecer. Ó, fiz com todos os fios e agora, para ficar um desenho mais bonito, você vai ajeitando, ó, como se fosse uma gota. E agora é só fechar esse padrão, ó, cruzando e fechando com nó festonê. Dessa forma aí. Agora a gente vai fazer mais 2 carreirinhas da mesma forma. Pega aí o fio da extremidade esquerda, leva como guia e dá o nó festonê com todos os outros fios. Aqui ele tá tão pequenininho, essa argolinha fica toda hora saindo da
prancheta. Mas depois que a gente for fazer as outras carreirinhas, já dá para prender melhor. Agora faz a mesma coisa aqui do outro lado, pega o fio da extremidade direita, leva como guia para o centro e faz o nó festone com os próximos fios. Como já ficou mais fácil e melhor de trabalhar. Agora é só cruzar e fechar o padrãozinho. E a última carreirinha agora, igualzinho. Pega o nó aí, ou o fio da extremidade esquerda, leva como guia para o centro e dá o nó, festoneia com todos os outros fios. Pronto, agora finalizando aqui essa primeira parte, igualzinho. Cruza e fecha o padrão. Agora, a gente vai fazer aqui a segunda parte, a parte aqui do meio, e depois para as laterais. Então, pega os 4 fios aí do meio e a gente vai fazer o nó esquerda-direita, ó. Faz o nó festonê para fora e agora para dentro. Cruza, dá um nó, cruza, dá um nó, cruza, dá um nó. Sempre vai ser o mesmo fio que você vai dar um nó. Então, você cruza por baixo o fio que vai dar um nó. Faz esse esquerda-direita por 10 vezes. Aí, agora aqui a mesma coisa. Cruza, faz o nó para fora. Um, para dentro. Dois. Cruza para fora. Três, para dentro. Quatro, para fora. Cinco, para dentro. Seis, para fora. Sete, para dentro. Oito, para fora. Nove, para dentro. 10. Então, são 10 nós, esquerda, direita. E agora a gente vai cruzar e fechar o padrãozinho. Olha que legal. Agora a gente vai pegar mais 2 de cada lado e fazer a segunda perninha. E agora a gente vai fazer mais alguns nós. Ó, cruza pra fora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. E agora a gente vai prender ele naqueles outros 2 fios que sobraram do primeiro padrãozinho, né? Dá um nó festune 2 vezes, prende o primeiro fio e agora o segundo fio, dessa forma aí. Então, são 14 nós agora nessa segunda perninha. E vamos fazer mais 14 desse lado também, ó. Terminei aqui, ó, 14 nós, então só prender ele com as 2 perninhas aí que tava
sobrando aí do meio. Para ele ficar dessa forma meio abaulada, né? Aí você dá uma curvinha antes de prender ele, para ele ficar com essa curvinha. Depois é só fechar o padrão aqui embaixo, como sempre a gente fecha o padrão. E agora a terceira com essas duas últimas. Então a gente vai fazer agora 20 nós esquerda direita, da mesma forma. Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dá uma bauladinha aí para fechar com esses próximos nós que sobraram. Agora vai ter mais fios aí sobrando. Você dá o nó festonê com todos esses fios. Então são 4 agora, né? Ó, primeiro fio, o segundo e mais aqueles dois do centro. Terceiro e o quarto. Agora a mesma coisa aqui do lado direito, a gente vai fazer, né, 20 nós esquerda direita e prender da mesma forma. Agora aqui a parte de baixo do brinco, a última parte, são só dois gominhos, né? Então a gente não vai usar esse fio do centro para deixar ele mais abertinho e vai pegar os próximos dois, olha. Então cruza para dentro agora duas vezes e agora o nó esquerda direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora a mesma coisa com esses dois da direita. Ó, cruza para dentro duas vezes, pro mesmo lado. E agora esquerda direita. Então cruza um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí você fecha o padrão. Agora a gente vai pular aquele primeiro lá de cima e usa os dois próximos. E aí a gente vai cruzar, fazer nó pra dentro também, olha, duas vezes, pro mesmo lado. E agora esquerda, direita, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. E aí dá uma bauladinha e prende nos dois fios aí de baixo. Então, são dois para dentro e mais 12 esquerda direita. Dois nós aí para fechar os dois fios aí do gominho, primeiro gominho. Agora aqui do lado direito, mesma coisa, dá um nó para dentro, ó, duas vezes. E o nó esquerda direita 12 vezes.
Dá uma bauladinha pra fechar. E agora faz o nó festonê com esses dois fios aqui do primeiro gominho. Tem que ir ajeitando aqui, não perder o fio. Faz o nó rente ali, lado a lado. E agora é só pegar os dois do meio e cruzar, fechar o desenho. E aí tá pronto o nosso brinco. A gente vai cortar esses excessos agora do fio. Não esquece de tirar esse fio aqui do meio que a gente não usou. Eu já selei aqui para não esquecer. E aí vai cortando tudo rente para depois a gente poder passar o isqueiro e selar os fios. Olha só. Agora é só passar o isqueiro com a parte azul do fogo para não queimar o fio e sela para dentro dessa forma. Depois passa levemente o fogo para poder tirar o excesso de cera, também dá um brilho. E agora com a base para brinco, eu tenho esse anzol aqui. Eu abro essa argolinha e já encaixo na argolinha do brinco. Repara bem aí no lado certo, né? E aí, eu gosto de colocar esse silicone porque eu perco todos os brincos, mas tem gente que não usa, fica aí a seu gosto. Tá pronto o nosso brinco orvalho. O que que vocês acharam?